PropTech. Parece até um xingamento, cara. PropTech. Mas é um assunto bastante em evidência hoje. Mas você já percebe o seguinte, a tecnologia ela se faz presente num setor que é altamente saturado e altamente atrasado do processo de vista de atendimento das necessidades do consumidor. Hoje eu falo com o Gustavo Zanotto, um dos caras que eu conheço no início da minha carreira, não foi, né, Zanotto? Lá atrás, bicho, acho que 2013, né, cara? Que a gente se conectou, você estava na Tecnisa na época ainda. E, cara, muito bacana ter você hoje aqui conversando com a gente, aqui no 5.cast. Reconectar com você, cara. Eu estava outro dia almoçando com o Sérgio Langer e eu falei com ele o seguinte, cara, o Zanotto é um dos caras que eu respeito muito de mercado imobiliário, porque ele sabe, estuda e gosta de mercado imobiliário. Bichão, muito bacana ter você. Bem-vindo ao 5.cast. Guilherme, prazer em estar aqui contigo, obrigado pelo convite desse bate-papo. E realmente, nós nos conectamos foi antes de 2013, 2011, na época que eu estava na Tecnisa. Isso, cara, acho que foi lá na Psyll? Não. Foi nos eventos da Psyll, mas e o que pouca gente leva em consideração é como os relacionamentos eles começam e se alteram e evoluem ao longo do tempo. Nosso primeiro contato foi por uma ferramenta hoje que talvez o mercado imobiliário não use com tanta frequência, que é o Twitter. Você trocou uma mensagem comigo, eu te respondi, depois estávamos ao telefone e quase fizemos um evento em Natal em 2011 juntos. Verdade. E de lá para cá, tivemos todo esse convívio, participamos de eventos juntos, realizamos eventos juntos e hoje estamos aqui sentados batendo esse papo. É verdade, porra, é verdade. Verdade mesmo, Zanotto. E aí eu até falei da Psyll, um abraço aí pro Ney e pro Igor, da Psyll lá de Recife. E eu peguei um avião uma vez. Eu tava começando, bicho, eu não tinha nem feito evento ainda praticamente. E você tava com um evento lá, eu fui pra lá só pra te conhecer, você lembra disso? Lembra? Fui lá, vou lá conhecer esse cara, né? Você era fenômeno sabia muito, enfim. Né? Já tava entrando no mercado de educação e eu comecei a mapear os principais nomes. Falei, cara, vou lá conhecer esse cara lá em Recife, no evento da Psyll, e aí de lá a gente aprofundou no relacionamento. Legal. Bacana, cara. E PropTech, Zanotto, você que é hoje, cara, um dos maiores especialistas aí, tem falado, divulgado, promovido. Depois a gente vai falar de café imobiliário, a gente vai falar bastante coisa aqui nesse bate-papo. Mas eu vejo ainda uma falta de clareza ou uma falta de conhecimento sobre PropTech, o que é, como funciona. Vamos lá, explica aí pra gente. A primeira coisa que a gente precisa entender o que é uma PropTech é que é uma empresa de tecnologia que olhou para o setor imobiliário e começou a resolver problemas do setor imobiliário. Então não é uma empresa do mercado, não é uma empresa do setor, é uma empresa de tecnologia. Então a PropTech, de fato, o que ela faz? Ela enxerga os problemas que temos dentro desse setor, que muitas vezes são provocados por profissionais e empresas que atuam no modelo tradicional, e quando alguém tem uma visão um pouco expandida, um pouquinho mais ampla de como resolver aquele problema e olha para a tecnologia e traz a tecnologia para dentro do problema, é aí que nasce uma PropTech. Então, sendo bem claro, PropTechs são empresas de tecnologia que resolvem problemas do setor imobiliário, utilizando o quê? Conhecimento baseado em análise de dados. Tá? Então você hoje vai ter diversas PropTechs olhando para tudo que é a jornada do corretor de imóvel, por exemplo. Então você tem PropTechs de mídia, você tem PropTechs de venda, você tem PropTechs de negociação, você tem PropTechs para atendimento. Todas elas olham para um problema e trazem a tecnologia para resolver esse problema. É fato que a PropTech hoje ela vai continuar a ser grande e vai aumentar o seu tamanho dentro da fatia que corresponde a uma transação imobiliária, por exemplo. E PropTech não é um termo de hoje. A primeira PropTech que se tem conhecimento, ela é de 1989.
Então, quando você volta tanto assim no tempo, você volta para 1989, lá atrás já se tinha tecnologia sendo desenvolvida para o setor imobiliário, não estava no Brasil, claro, estava na Europa, mas você já percebe o seguinte, a tecnologia ela se faz presente num setor que é altamente saturado e altamente atrasado do processo de vista de atendimento das necessidades do consumidor. Quem sofre mais hoje no setor imobiliário é quem compra ou quem faz a locação de um imóvel. Então, esse é o ponto que a PropTech tenta resolver. Como eu transformo a experiência de compra ou a experiência de uma locação de imóvel em algo muito fácil, dinâmico e com menos ruído. Porque quanto menos ruído, mais resultado você tem. Cara, você falou de 1989, né? E aí a gente fala bastante aqui no Instituto sobre dados, cara. E de alguma forma tenta evangelizar os profissionais, as empresas, sobre a importância de fato de... Cara, a gente está discutindo ainda imputação de dados em CRM. Aí você fala de empresas que nasceram para resolver um problema e que são orientadas a dados para que seja solucionado esse problema. E a gente, assim, vamos pegar o mercado imobiliário do dia a dia. Até hoje, ainda tem dificuldade de colocar as informações no CRM. Onde eu quero chegar com isso? As PropTechs, elas estão vindo aí com uma força muito forte e estão aí utilizando, plugando a tecnologia, entendendo esses dados, esses comportamentos, e de alguma forma criando essas soluções. Você disse aí agora que os principais beneficiários, vamos botar assim, é o consumidor que compra o imóvel e o locatário. Quais são os principais PropTechs hoje que a gente pode falar que está em evidência, vamos colocar assim, e versus, eu quero que você faça agora uma comparação, faça uma ponte aí, para esse mercado imobiliário que eu chamo aqui internamente de mercado 1.0, mas aí fica aberto para você dar o seu ponto de vista. Como é que você vê a permanência ou a sustentabilidade desse mercado com a vinda dessas PropTechs aí? Tá, vou começar de trás para frente. Tá. Quando você olha o modelo tradicional, o modelo 1.0 que você chama, tá, eu vejo alguns riscos que eles precisam tomar para evoluir. Os caras precisam aceitar que tecnologia hoje transforma o mercado. E quem transforma o mercado não é o CNPJ, é o CPF. Quem diz o que quer, como quer, quando quer e quando quer, é o cliente final. E o cliente final é um CPF. E esse CPF ele vem carregado de necessidades e desejos quando ele vai adquirir um imóvel. O modelo tradicional ainda não percebeu isso. O modelo tradicional, o mercado 1.0, ele funciona da seguinte forma: gerou o lead, eu vou lá e atendo. Gerou mais um lead, eu vou lá e atendo. Gerou mais um, e aí o que é essa geração de lead? É volume. E volume é desqualificado. E quanto mais desqualificado, quem sofre na ponta é o corretor que está ali no dia a dia descarregando um esforço tremendo para falar com 10 que de repente meio vai fazer negócio com ele. O modelo tradicional ele tem que então fazer aquela curva de mudança e dizer assim, cara, se eu continuar agindo da mesma forma, se eu continuar trabalhando do mesmo jeito que eu faço as minhas atividades aqui há 10, 20, 30 anos, eu vou perder espaço para essas empresas de tecnologia. Porque essas empresas de tecnologia, as PropTechs, não são formadas por pessoas do setor. Talvez uma pequena parte dela tenha alguém que veio do setor imobiliário e configurou uma nova dimensão de empresa. Sei lá, Guilherme, não vou te dar um número aqui, mas acredito que boa parte dessas empresas de tecnologia foram formadas por garotos, por pessoas que em algum momento da sua vida passaram pela experiência ruim de falar, cara, sem preconceituar o corretor, mas tem muito corretor que não entendeu ainda a dinâmica do mercado. E teve essa experiência no momento de adquirir um imóvel com um corretor, com uma imobiliária, com uma construtora. E aí eles pensam o quê? Cara, eu tenho capacidade para evoluir esse mercado. Eu vou lá e vou criar algo que, se eu tive essa experiência, quantos outros não tiveram essa experiência ruim? Então, o modelo tradicional, para ele evoluir, ele tem que entender o seguinte, não é inovar por inovar. É inovar sabendo de que forma você vai atender as diferentes necessidades do mesmo público consumidor. E inovação não está na base de gerar dinheiro novo. Inovação não está na base de trazer de uma ideia algo que vá romper o mercado. A inovação, de fato, é quando você responde por dúvidas daquele mercado que você quer atender.
Aí você gera o processo de inovação. O processo de inovação ele começa com experiência. Da experiência eu tenho o processo, eu gero a inovação e entrego o valor para o mercado. É isso que as PropTechs têm feito. E quando a gente fala hoje das PropTechs, cara, o Brasil hoje tem mais de 3.000 empresas PropTechs. 3.000. E dessas 3.000 empresas aí, acredito que hoje a nossa base de empresas PropTechs atuantes esteja aí em torno de 700, 800 que realmente estão atuando, que já estão no modelo de tração. Aí a gente tem que utilizar alguns termos de startups aqui, né? O que é a tração? São empresas que já estão ganhando dinheiro. Porque toda empresa de startup começa com uma ideia que passa por uma validação, entra no momento de tração para depois ter a maturidade. Então, dessas 700 empresas, você tem elas em todos os níveis de atendimento às necessidades do consumidor, do cliente final. E as que estão em evidência são as chamadas, vamos dizer, unicórnios. Mas a gente tem um monte de empresa zebra aí. A empresa zebra é aquela que realmente faz o negócio acontecer, é aquela que os caras estão suando, aquela que os caras estão desenvolvendo. As unicórnios, elas em algum momento chamaram a atenção e deram um start. Falaram, pô, como é que eu posso ser melhor do que todas as outras? E foram buscar ideias, foram buscar relacionamento, foram buscar maneiras de se destacar no mercado. Então o Brasil hoje está chegando em torno aí de 4 empresas do setor imobiliário que a gente pode chamar de unicórnio. A gente tem as famosas, Loft e Quinto Andar. Mas a gente tem algumas outras aí que estão vindo a galope, estão saindo das zebras para os unicórnios e vão fazer muita diferença. E tem empresas do modelo tradicional, início dessa resposta para você, Guilherme, que assumiram o risco e começaram a entender, cara, eu vou criar uma empresa de tecnologia dentro do meu modelo aqui e disso eu vou pivotar e vou criar uma segunda companhia e ao longo do tempo eles vão diminuindo a expressividade do modelo 1.0 saindo para o 5.0. Tá? Isso tem acontecido, eu tenho observado bastante, conversado com muita gente e posso te dizer, muitas dessas empresas que você conhece, que eu conheço, que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que conhece as grandes marcas do setor, elas estão criando suas próprias empresas de tecnologia. Porque não dá mais para ficar parado no mercado esperando o lead cair no e-mail ou no telefone. Ou entrar pela porta da tua imobiliária. Estou te ouvindo e fiquei em silêncio porque eu te ouvindo eu fico reflexivo porque, cara, é engraçado e ao mesmo tempo eu fico um pouco com ponto de atenção pelo seguinte, Zanotto. A gente ainda percebe, você viu assim, a gente sabe assim, tem empresas que estão saindo do modelo 1.0 vindo para o 5.0, que criaram aí um Labs, alguma coisa que está trabalhando em paralelo para depois fazer a integração e de alguma forma, vou botar aqui entre aspas, matar essa empresa 1.0 e plugar e ir embora. Tem a Quinto Andar, tem a Loft, e é engraçado como que a minha percepção. Eu comecei falando com você que a gente ainda discute muito a imputação de dados no CRM. Isso parece que é coisa do passado, mas isso é muito mais presente para essas empresas do modelo que a gente chama aqui 1.0 e para esses profissionais que ainda são atraídos, que eu falo assim, pelos ganhos falaciantes, pelos ganhos financeiros, pela essa quantidade de geração de lead. E eu falo o seguinte, o cliente final, eu sempre escuto o seguinte, o cliente final não respeita o corretor, aí começa aquela discussão de, porque o conselho não sei o que, bicho, putz, esquece o conselho e esquece não no sentido de deixar de lado, porque ele regulamenta o exercício da profissão, mas esquece no sentido de ficar reclamando de conselho. E aí você tem um cliente final na ponta que não tem nada a ver com conselho, nada a ver com corretor, nada a ver com essa relação interna aqui, mas sim com a preocupação dele ter uma boa experiência, que essas empresas, por ter dados, conseguem levar uma experiência melhor. Qual era o meu ponto de atenção aqui que eu queria trazer para você e eu queria ouvir sua opinião? Olhando para frente, para os próximos 24 meses, qual é a sua percepção em relação ao atual modelo de mercado? Quando se fala do corretor de imóveis, quando se fala dessas imobiliárias que a gente chama aqui de modelo 1.0, qual é o teu olhar para esse mercado daqui 24 meses? A gente vai entrar
numa conversa aqui que você vai receber muitos feedbacks, talvez, dessa minha resposta aqui, pode falar, esse cara é louco, esse cara não sabe o que está falando. Se não fazer isso, não é Zanotto, né? Exatamente. Exatamente. Mas, Guilherme, muitas vezes quando nós viajamos, eu e você juntos, para alguns lugares para a gente fazer evento, a gente sempre conversava e mirava e dizia assim, pô, isso aqui não é certo, isso aqui não dá certo. Eu passei com você em João Pessoa, eu passei com você em Recife, eu passei com você em São Paulo, eu passei com você em algumas cidades. Foz, exatamente. E a gente percebia o seguinte, cara, o que trouxe esses caras até aqui nos últimos 10 anos não vão levá-los para frente nos próximos 10 anos. E você me pergunta nos próximos 24 meses eu te respondo. Primeira coisa, você tocou num assunto muito interessante que é o CRM. E falar de dados imputados no CRM. Primeira colocação que eu digo para você, ninguém sabe o que é dado. Ninguém sabe. Tá todo mundo vendendo que inteligência artificial, que um big data, que um negócio desse de tecnologia vai mudar o setor. Mas ainda ninguém disse o que é isso. Nem eu sei dizer para você o que é isso, mas eu sei dizer para você como isso pode mudar o setor. Porque, cara, o que é dados primeiro? Dados são números, dados são características de perfil, dados são comportamentos de compra, dados são motivações para consumo. E a gente precisa primeiro entender que tipo de dados eu quero para trabalhar o setor imobiliário. Que tipo de dados eu preciso para entender quem é o cliente que eu quero atender. Essa é a primeira coisa que eu peço para a nossa audiência aqui. Faz um exercício, entende com quem você quer falar, entende o que esse cara quer e começa a coletar dados suficientes para você entender perfil de cliente consumidor. E quando você entende quem é o perfil do cliente consumidor, você entende padrões de consumo. A inteligência artificial só funciona, Guilherme, se você tem padrões. Inteligência artificial faz o quê? Reconhecimento de padrões. Então não existe uma fórmula mágica para você trabalhar uma tecnologia chamada inteligência artificial. Você primeiro precisa entender mercado, programar uma máquina para ela entender reconhecimentos de padrões e assim definir para você tendências. Esse é o ponto. A gente não faz isso. A gente deveria, mas a gente não faz. Por quê? O corretor e a imobiliária, especificamente falando, eles estão muito preocupados com o próximo sim. Porque o não ele sempre tem. Então eles estão buscando sempre o próximo sim. E eu converso, assim como você, com milhares de corretores de imóveis. E eu pergunto, quantos clientes vocês atenderam nos últimos 30 dias? Eu atendi 100 clientes. Quantas vendas você fez? Eu fiz 2. Por que você não vendeu para 98? Porque era lead frio. Porque o cara não estava no momento de compra. Quem garante que o lead é frio? Quem garante que o lead não estava no momento de compra? Como é que o cliente pode abrir mão de uma pessoa que está na frente dele ali na primeira negativa que essa pessoa dá? Então a gente está distribuindo uma vontade enorme na tecnologia em resolver a vida do setor, quando na verdade a resposta para tudo isso que a gente vai ter para os próximos 24 meses está na melhor qualificação do profissional, quando ele enxerga de fato para que ele existe naquele momento. Eu estou saindo da tecnologia e estou vindo para o ser humano. Tá? Eu vou voltar para a tecnologia. Quando eu sei o que de fato eu represento no setor e de que forma eu enxergo as oportunidades e as possibilidades que são criadas, aí é o momento de eu pensar em tecnologia. A gente está fazendo o caminho inverso. A gente está primeiro buscando a próxima tecnologia, que a gente não sabe qual é, para resolver um problema que a gente também não sabe qual é. Então já começa a dicotomia aí. Se eu não sei o que é, se eu não sei o que eu tenho, se eu não sei para onde eu vou, por que eu vou buscar mais um negócio para me dificultar a vida? Bom, os próximos 24 meses serão assim. Corretores de imóveis que estão hoje, que passaram por esse período de 18 meses, vamos chamar o período de pandemia, esses caras vão ter que se transformar completamente. Esses caras vão ter que alterar a maneira como eles atuam no setor. Porque produto, Guilherme, o Google tem. O produto imobiliário, a casa, o apartamento, o terreno, o Google tem. O cliente final, ele bate o dedo no Google, ele vê uma infinidade de possibilidades para adquirir um produto. Mas ele não vê uma infinidade de corretores que podem atendê-lo. Então ele primeiro precisa, o corretor de imóvel precisa entender que, se ele não é relevante no processo, uma empresa de tecnologia será.
O corretor de imóvel precisa entender o seguinte, se ele não tem informação, e todo mundo está dizendo que não basta mais ter informação, de fato não basta mais ter informação, mas você precisa saber que informação você precisa ter. Porque o cliente final já leu tudo sobre o imóvel nos portais, nos sites das imobiliárias, nos sites das construtoras, já leu nos blogs, já leu nas redes sociais. Então, se você chegar repetindo a mesma coisa que está todo mundo falando, você vai ser só mais um no processo. Você não tem relevância. 24 meses, eu diria que é um tempo aí para o corretor se adaptar às condições diferentes que a tecnologia vai trazer para ele no momento de fazer algum tipo de negociação. Vai diminuir muito o mercado, vai sair muito corretor, porque vai perceber que vai ficar cada vez mais difícil. E as imobiliárias vão ter que começar a enxugar a sua força. Você vai ver cada vez menos, essa é a minha opinião, tá, Guilherme? Eu concordo com você. Essa é a minha opinião. Concordo com você. Vai começar a enxugar cada vez mais o seu tamanho. E você pode ter algumas imobiliárias que vão para o lado do setor primário, onde vão ser showroom de imóvel, e vão ter outras imobiliárias que vão continuar no setor terciário, secundário, avulso, dependendo do lugar aí do país que a gente está falando, que vão começar a não ser apenas uma empresa de portfólio de produto, mas vai ser uma empresa que entende qual o tipo de produto e vai trabalhar só com um tipo de cluster, um grupo de clientes, ou uma certa zona da cidade, ou um certo tipo de produto. É isso que eu enxergo para os próximos 24 meses. Não dá mais para a gente fazer de A a Z. E é legal, Isandro, te ouvindo, cara, e quem acompanha aqui a gente fala assim, se a gente tivesse combinado não tinha dado certo, porque fiquei te ouvindo aqui e concordo 101% com a forma como você disse, com a clareza com que você se expressou e com as provocações que você fez e que estou junto com elas nessas provocações, me insiro, me incluo nelas, porque de fato, cara, acho que eu vou trazer uma fala sua, vou fazer um recorte aqui, e vou abrir uma aspas aqui, em cima da sua fala. As pessoas não sabem nem o que é dados. Fecha aspas. E você disse, cara, é impressionante isso. Sabe a impressão que eu tenho, Zanotto? Não sei se você concorda comigo, porque o que eu mais vejo... Vou te dar um exemplo. Vou conversar com um dono de imobiliário, com uma dona, com um corretor. Aí você fala assim, porque eu tenho ferramenta de automação de e-mail. Primeira coisa que eu falo é assim, cara, que merda. Não, porque provavelmente ele tem, não sabe nem para quê, tem para dizer que tem, né? Porque está na moda dizer que tem, porque eu tenho um mail que eu faço não sei o quê, mas não sabe nem para que usa, como usa, e não sabe extrair as informações, os comportamentos a impressão que eu tenho é que as mesmas pessoas, profissionais do mercado imobiliário, que temem muitas vezes a própria tecnologia, também transferem para ela como se fosse a salvação dos problemas dela. A gente vive um momento aí muito forte de chatbot, que tem chatbot, sabe o que é chatbot? Tem uma árvore de decisão lá, parametrizado com perguntas pré-programadas, mas que não tem uma interface boa e não é amigável. Isso está caindo e ninguém quer mais falar com chatbot. A gente teve a onda aí das ferramentas de automação de e-mail. A gente muitas vezes critica e fala o tempo todo, o corretor de imóveis vai morrer, e aí, para não morrer, plugam uma tecnologia que não sabem utilizar. Cara, não sabe nem utilizar nem CRM muitas vezes, não sabe extrair. Eu estou falando de CRM porque, para mim, é a coisa mais primária de qualquer empresa profissional, precisa de ter pelo menos um CRM. Mas, enfim. E aí, eu vejo, cara, um bloqueio, uma dificuldade dessas pessoas ao ouvirem você, e eu concordo mais uma vez com você, mas assim, não startam essa mudança. Não startam a mudança. E aí, quando você traz a PropTech, você traz essas empresas de tecnologia, você faz uma visão de 24 meses, que você usou um termo que eu vou até... amigável, vamos botar assim, é o tempo de preparação para esses profissionais. A minha pergunta que fica é, o que precisa acontecer, Zanotto, para que, de fato, esses 24 meses sejam, de fato, um momento de preparação, que eles entrem em campo? Importantíssima a tua pergunta e bastante atual. O que precisa acontecer? Guilherme, cara, essa é uma resposta que demandaria algum tempo aqui para a gente poder
trazer a resposta certa, né? Mas eu vou tentar ser o máximo objetivo possível e trazer alguns exemplos. O que precisa acontecer? Precisa ter uma ruptura geral no setor. Essa ruptura não é das empresas, de novo, trazendo um pouco da questão do CPF e do CNPJ. O CPF precisa ir direto aonde está o produto. E aí a gente fala da desintermediação, que é um assunto muito sério. E que está todo mundo pensando em como desintermediar diferentes setores de atividade. A desintermediação é um assunto comentado em qualquer lugar do globo terrestre. Está todo mundo pensando em como tirar o intermediário da jogada. Então, para o corretor dar aquele chacoalhão, ele tem que perceber o seguinte: cara, eu estou perdendo espaço. A pessoa que quer fazer algum negócio comigo, ou que deveria fazer algum negócio no setor imobiliário, não quer mais falar comigo. Não quer mais estar perto. Analisa outras verticais de negócios que têm tecnologia como base. Vamos estressar, vamos ser repetitivo. Vamos falar coisas que eu e você já falamos e que outros também trazem como exemplo. Vamos falar de Uber, vamos falar de Rappi, vamos falar de iFood, vamos falar de Netflix, vamos falar de Amazon, vamos falar de qualquer coisa aí, qualquer empresa que usou a tecnologia e sabe usar a tecnologia para desintermediar mercados. Esses caras, eles estão olhando exatamente para a conexão mais simples, rápida e dinâmica entre A e B. Eu preciso de algo, você tem. Eu vou direto em você. E eu não vou passar por alguém que vai ficar me mostrando coisas que não é do meu interesse, ou que vai me levar para visitar imóveis que não faz sentido para mim, ou que vai me mostrar um produto de construtora que, pô, é a melhor oportunidade para você investir na planta, porque daqui... Enfim, aqueles discursos que a gente está acostumado. Cara, esse jogo da desintermediação com a relevância do profissional é que vai fazer a diferença em quem fica no mercado. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para as empresas que se preocupam em tirar a intermediação e tem espaço para o profissional continuar atuando da forma que a gente pede. Venda o imóvel, entenda o cliente, seja um consultor, carregue o cliente pela mão no processo, não simplesmente fique mandando mensagem no WhatsApp. Não simplesmente fique fazendo anúncio no Facebook e no Instagram. Cara, eu quando vejo esse tipo de coisa eu fico maluco. Porque o meu Instagram, um tempo atrás, virou classificado de jornal online. Era só produto. Porra, enche o saco. Desculpa o palavrão. Tá? Enche o saco. Então, essa mudança que a gente espera é quando o profissional e a empresa que atua no setor enxerga o seguinte: eu estou perdendo espaço. Mas aí tem um contraponto. Os mesmos profissionais e os mesmos gestores, o CPF que responde pelo CNPJ, ele adora outras empresas que fazem a desintermediação, mas não assume que o mercado dele pode passar por isso. Tá? Então a gente vai olhar assim, vamos fazer um panorama agora mais aberto. Vamos sair do Brasil e vamos começar a enxergar a América Latina. Eu converso com gente na América Latina inteira, de Uruguai a Venezuela. Faço parte de um grupo de desenvolvimento de pessoas lá, de um grupo de pessoas que desenvolvem tecnologias para o setor. Cara, Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela. São mercados menores que o Brasil. Não tem problema. Mas esses caras alavancaram de um jeito o setor imobiliário com tecnologia que a gente está nadando ainda de cachorrinho, enquanto os caras já estão os tubarões lá na frente. E pergunta se o profissional corretor de imóvel desses países, que muitos não têm, reclamaram da tecnologia. Que nada, os caras viram e falaram assim: se eu não me movimentar, eu vou perder espaço, então eu vou jogar junto com esses caras. E eu ouvi isso em um evento em Montevidéu que eu fui palestrar em 2019, conversando com corretores de imóveis argentinos. Eu perguntei para o cara: mas você é corretor, isso aqui é um evento de tecnologia? A resposta que ele me disse foi: cara, eu preciso aprender com a tecnologia. Eu preciso entender como ela vai transformar o meu mercado e como ela vai me transformar. Então eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando aqui para quando eu voltar para a minha imobiliária, eu transformar a minha imobiliária de fato. Então é isso que vai acontecer, Guilherme. É isso que vai acontecer. E aí a gente fala, putz, disparador de e-mail, automação de marketing, o cacete. Cara, isso só funciona se fizer sentido do ponto de vista de um planejamento estratégico que profissionais e empresas devem ter. Porque o que está sendo vendido no mercado, e está sendo vendido de forma errada,
errada. E eu sou categórico em dizer para todos os nossos amigos corretores, eu falo, não comprem tudo que te vende, porque você está pondo o dinheiro no ralo e não está utilizando a força de uma plataforma, de uma ferramenta digital do jeito que você deveria. Porque estão te vendendo coisas que você acha que vai te ajudar, quando na verdade vai te afundar. E é o que está acontecendo. Mapeia aí. Você que é do Brasil, mapeia as imobiliárias que têm essas ferramentas todas. Pergunta o nível de conversão dessas empresas. Pergunta se melhorou. Para algumas sim, para outras não. As que melhoraram é que consideravelmente alteraram a forma de pensar o mercado. Aquelas que enxergam o mercado de uma forma diferente e dizem assim, eu não posso mais fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer, essas enxergaram que a tecnologia é a mola propulsora para novos negócios e para novos posicionamentos. Aquelas outras que estão pagando lá as fortunas das ferramentas tecnológicas e não sabendo como usar, vou disparar um e-mail aqui. Amanhã eu disparo outro, mas sem objetividade, sem estratégia, sem um plano tático, sem entender comportamento, sem saber que o mercado mudou. E aí você poderia me perguntar, mas todo o mercado mudou? É mais fácil você ver capitais. Mas a cidadezinha no interior lá do Ceará mudou também. O que não mudou nos últimos 5 anos? O que não trouxe de experiências novas para todos nós nos últimos 5 anos? E nos últimos 18 meses? O cliente final, cara, mudou demais. Você é cliente final, eu sou, todos que nos ouvem. Então peguem as nossas experiências com mercados externos ao setor imobiliário e entenda que se para você ali faz sentido o uso de tecnologia e a transformação de vida que ela te deu, por que não fazer isso no nosso? É que o setor imobiliário tem muita barreira para inovação. Não deixa inovar, não deixa mudar, não deixa trazer sangue novo. A gente vive com um tapa no olho, igual aqueles cavalos que andam na rua por aí, porque a gente tem tanta burocracia e tanta falta de noção de autarquia, sindicatos e outras coisas mais, que não perceberam que está na hora de mudar. E eu vou complementar uma coisa que você disse, que para mim talvez seja a principal barreira de resistência que impede a mudança. A margem aparente de lucro do mercado imobiliário, de alguma forma, virou uma banheira de cocô. Exato. Tá entendendo? Porque parece que se ganha muito dinheiro, mas não ganha. Tanto ganha que tem uma barreira, e eu estou chamando aqui de piscina de cocô, está quentinho, está gostosinho, o cocô é meu, eu estou ali quieto, que insiste em negar o que já aconteceu. Né? O que já aconteceu. E essa aparente margem de lucro alta que os corretores, que as corretoras, que os profissionais, que os donos de imobiliárias, ou que as pessoas donas de imobiliárias possuem, bloqueiam de alguma forma essa cultura, né? E que não faz, de fato, cara, ter uma maior clareza deles entenderem que antes de serem vendedores, eles são compradores. Você disse isso aqui agora, né? E que eles, enquanto compradores, já estão usufruindo há muito tempo do poder que a tecnologia nos proporciona e que a gente insiste em impedir que ela entre no mercado imobiliário. Né? E isso é bizarro, cara. Assim, eu sou um cara um pouco revoltado com isso. Acho que nós dois somos e acho que a gente tem... Quem nos ouve aí tem uma responsabilidade muito grande, porque já está aqui, de alguma forma, está em busca dessa consciência comportamental, mas, cara, precisa começar a entrar em prática. É porque onde está quentinho está gostoso, como você falou. É isso aí. Então eu não vou mexer no que me faz bem. Eu vou deixar. Mas o que eu tenho percebido, e hoje mais forte, estando presente dentro de uma plataforma que olha para o corretor, que desenvolve soluções para o corretor e tudo mais. E você sabe, eu estou há 21 anos no mercado imobiliário e há 21 anos falando com o corretor. Não é só o profissional que alterou a maneira como ele atua. De repente, a gente pode fazer uma análise aqui de produto também que vale a pena. O produto também mudou. Mas o que não mudou, de fato, é o processo. O processo não mudou. Você pode ter mudado o profissional, você pode mudar o produto, você pode, de certa forma, mudar as empresas, você pode, de certa forma, trazer experiências novas para o cliente final de algum jeito,
Você pode enxergar que a tecnologia ocupa um espaço onde você não é melhor naquilo que você faz e ela pode te alavancar, mas a gente não mudou o processo. E a gente faz a mesma coisa há 50 anos. Ou mais, desde que existe mercado imobiliário no Brasil, ele é feito do mesmo jeito. E muitos me perguntam, mas por que tal empresa é tão diferente? Por que tal empresa mudou? Porque deu o próximo passo. Aceitou assumir o risco da mudança. E para você sair da piscininha de cocô, para você dar o próximo passo, Guilherme, você precisa sair da piscina, tirar a cabeça para fora, olhar, enxergar que, cara, não, aqui não dá mais para ficar. Tem gente fazendo coisas diferentes. E ir até a diferença. Mas entre sair da piscina e ir para a diferença, é o que eu chamo do processo. O cara tem medo de mudar. E a formação do profissional é muito ruim ainda. A gente não está formando corretores de imóveis para o futuro. A gente está formando corretor de imóvel para o passado. Tá? Então, me desculpa quem está nos ouvindo aqui, a minha sinceridade, eu não falo por mal. Mas é a realidade. Eu falo para esses caras ouvirem aqui o que a gente está debatendo e que a gente fala aí em outros canais, que eles precisam olhar para trás e falar, cara, como é que foi a minha formação? Como é que eu fui criado dentro desse mercado? E o que está acontecendo lá fora? Sabe, eu vou usar um termo que a gente já conversou aqui e dizer o seguinte, tem muita imobiliária preocupada com produto. Tem muito corretor de imóvel preocupado em entender produto. Mas se você já foi hoje no Google e fez uma pesquisa sobre, no processo de compra qualquer, apartamento 2 dormitórios, a gente está em São Paulo, apartamento 2 dormitórios Vila Olímpia. Você já viu a quantidade de produtos ofertados no Google? Claro, o Google é um agregador. Ele vai buscar todos os sites, todos os portais e vai entregar o resultado. Você já viu a quantidade de resultado que ele dá para um mesmo processo de busca? Uma mesma expressão de busca, ele dá milhares. E desses milhares, tem milhares de profissionais trabalhando o mesmo produto. E o cliente final vai fazer o que naquilo? Cara, eu tenho 10 corretores trabalhando o mesmo produto, ele vai falar com os 10? Ele não vai falar com os 10, ele vai dar bypass nos caras, ele vai procurar o lugar onde ele se sente tranquilo em receber a informação certa, a informação verdadeira. Mas sim, o corretor ele ainda é relevante no processo quando ele entende o potencial de mudança. É a famosa transformação digital. Que todo mundo fala, a transformação digital, a gente precisa fazer transformação digital. E aí quando fala de transformação digital, o que faz? Paga a tecnologia. Tá errado. Tem que mudar o mindset. Perfeito. Tem que mudar a tua visão do teu mercado e da forma como você conduz os negócios. Isso é transformação digital. Tá, mas onde entra a tecnologia? Quando você enxerga oportunidades naquilo que você faz recorrentemente e consegue enxergar novas oportunidades, se você conseguir plugar uma tecnologia que facilite encontrar o cliente certo para o produto certo, aí você se transformou. Cara, perfeito. Acho que estamos bastante alinhados. Acho que o objetivo aqui do 5.cast é exatamente aumentar, expandir o olhar dessas pessoas do mercado imobiliário. Eu acho que não dá mais. Acho que, sim, a educação atual está no passado. Colaboro, assim, concordo com você plenamente. Mas quero só trazer um ponto de atenção para a gente mudar um pouco o assunto. Eu quero falar sobre café imobiliário, trazer um pouco o café imobiliário aqui para esse bate-papo nosso, que a responsabilidade é de quem nos ouve. Acho que, assim, independente se está disponível para a formação, a educação do presente com olhar para o futuro, cara, é o que você tem, forma, se diploma, tira a sua carteira do Cresce que é necessário e começa uma jornada entendendo que você está começando com uma base, que ela é importante, mas que você precisa buscar o seu desenvolvimento. Então, assim, eu não quero deixar aqui quem nos ouve e falar assim, mas é porque o curso não sei o quê. Cara, para de arrumar culpado. Para de arrumar culpada. Acho que não existe culpado nem culpada, existe responsável. E nós somos responsáveis por aquilo que nós temos, pelas nossas escolhas e para onde nós queremos ir. Eu acredito muito que essa sua fala foi muito... acho que assim, você trouxe uma linha histórica aí muito, muito bem estruturada e fundamentada e real.
Assim, não é assustar, não é se preocupar. Não, bicho, a realidade dói. E deixa doer. Claro. Né? Deixa doer. Eu acredito que esse é o papel desses bate-papos, é o seu trabalho de desenvolver, capacitar e ampliar a visão das pessoas em relação ao que tem de disponível e como que a gente consegue aproveitar, principalmente, vou reforçar aqui, mudar o seu modelo mental, que eu acredito que é a coisa mais importante, e ousar aí, fazer essa transição que você trouxe aí com a palavra processo, e olhar. Eu vou só fazer um complemento aqui, Zanotto. Olhe, mas não olhe para o mercado imobiliário. Vai buscar outros mercados que estão muitas vezes mais à frente nesse ponto do que o mercado imobiliário, para que você também extraia a sua percepção e traga um olhar único, singular seu para esse mercado e desenvolva aí um modelo, um atendimento, uma experiência única aí para o seu cliente, para você. Zanotto, vamos mudar um pouco de assunto aqui, cara. Vamos botar aí, mandar um abraço para o Carnicelli aqui, né? Um abraço, Guilherme Carnicelli. Café imobiliário, cara. Até eu almocei outro dia com o Carnicelli. Falei assim, cara, vocês Zanotto. Aí ele falou, porque bicho, vocês sumiram, o café imobiliário não está mais, vocês são aí os pioneiros em fazer imersões para a Europa, levou aí para Portugal, foram para os Estados Unidos, para Miami, né? Vocês têm uma veia bastante única e puxar aí o mercado imobiliário também para expandir essa visão aí. Como é que está o café? Como é que estão os projetos? O que vem? Sacou? Conta um pouquinho aí desse momento aí do café imobiliário, que a gente sente saudade, cara. A gente tá lá de trás, né? Porra, fala aí, quero ver o café de novo aí, cara. O café imobiliário, Guilherme, lá atrás, quando surgiu o café imobiliário, ele surgiu sem pretensão nenhuma. Foi uma ideia. Eu e o Carnicelli, a gente tomava café em Campinas, né? Ele se mudou de São Paulo para Campinas e eu fiz o caminho inverso, né? Eu saí de Campinas e vim para São Paulo. Então a gente tomava café nas padarias de Campinas e falando, a gente fala tanta coisa boa, será que a gente não pode pôr para alguém ouvir? E cara, numa boa, sem qualquer vaidade nenhuma. Eu me lembro muito bem quando o Café Imobiliário foi para o YouTube, existiam 2 canais muito importantes no YouTube que distribuíam conteúdo. O seu, sem dúvida. O seu, sem dúvida. Guilherme Machado era o cara, e ainda é o cara, que transmite muito conteúdo. Mas ali atrás, Guilherme, quando o Café Imobiliário surgiu, todo mundo dizia para nós assim, cara, vocês são a referência junto com o Machado e vocês são a referência, porque não tem ninguém falando as verdades que a gente precisa ouvir. E foi assim que o Café surgiu, falando as verdades que alguém poderia ouvir. Então nós ficamos ali em 2014, logo que eu saí da Cirela em 2013, a gente foi para 2014, criamos o canal no YouTube. Você percebe as primeiras gravações, a gente travado, um pouco de medo, tal. E eu puxando o Carnicelli, ele vai ficar bravo se ele ouvir isso, porque eu falava, Carnicelli, você precisa se soltar, ele durão, parado. É sempre assim, né, bicho? O pessoal fala assim, Guilherme, você tem um dom de falar, bicho, eu sou galo, falo rápido. As primeiras gravações é um horror, né? Exato. E aquilo começou de um jeito, a gente gravou 17 episódios em 2014. E foi legal, porque assim, eu já estava acostumado com isso, de palestra, por conta da PDG, Tecnise, Cirela, era sempre enviado para os eventos. O Guilherme nem tanto. E essa coisa, esse jogo do equilíbrio, transformou o Café numa empresa de conteúdo no início das suas atividades. De conteúdo, a gente depois foi parar nos Estados Unidos, sem pretensão alguma de ser uma empresa que é uma agência de turismo, vamos dizer assim, mas a gente foi para os Estados Unidos, já levamos mais de 100 corretores de imóveis só para os Estados Unidos, fomos para a Europa, porque a gente começou a fazer algo que você acabou de falar, e a gente fazia isso bem... olhar para outros mercados do imobiliário e olhar para outros mercados que não estão no imobiliário e entender como o cliente do mercado imobiliário compra, consome produtos e serviços fora do imobiliário. Daí surgiu a ideia da gente ir para fora do país. O cara estava blindando dinheiro na Europa, o cara estava blindando patrimônio nos Estados Unidos. Vamos levar o corretor para lá e abrir mais portas. Hoje o Café está parado, de alguma forma, ele está parado, mas a gente sempre ali, uma vez ou outra, solta um negocinho, conversa um pouco, porque ao longo desses últimos 7 anos, o Café faz 7 anos agora, o Guilherme foi para um lado, ter uma experiência executiva de um lado, e eu fui para outro, porque eu e ele somos muito amigos, e a gente não tem essa vaidade, você é melhor que eu, Não. Cara, você tem vontade de fazer um negócio, vai e faz.
E muita gente fala, pô, saudade de vocês, queremos ouvir. E toda vez que eu e o Guilherme a gente abre uma live, a gente abre um papo, a gente causa transtorno, porque a galera fala assim, porra, esses caras estão falando... Saudade, Esses caras estão falando coisas que a gente queria ouvir. E sabe o que é o mais ruim, Guilherme, de tudo isso? Que em 2021 tem gente repetindo coisas que você, Guilherme Machado, Carnicelli e eu já falávamos em 2016, 2017, e tem gente hoje trazendo como se fosse a coisa mais linda e atual do mundo. Por quê? Não enxergam os próximos passos. E é isso que você fez, e é isso que a gente fez, olhar para frente. Porque se a gente olhar para trás, cara, a gente vai repetir os mesmos processos, as mesmas histórias, e a gente vai ter as mesmas decepções. Então vamos olhar para frente, cara, vamos fazer negócio diferente. E é isso que a gente quer com um papo como esse, fazer o cara olhar para frente e entender que tudo mudou e tudo vai mudar. Se você olhar 6 meses para trás, você já está cometendo erros. Aprenda com os 6 meses de trás e transforme nos próximos 6 meses. O Café Imobiliário foi uma empresa de conteúdo, depois virou uma empresa de consultoria, que se preocupou muito com isso. Vamos olhar para frente, vamos enxergar o que está acontecendo e trazer oxigênio novo. A gente vai voltar. E cadê o café, bicho? Eu falei com a Carnicelli, vou falar com você aqui agora. Queremos o Café Imobiliário de volta. Eu acredito que precisa, cara, de pessoas como vocês, como você, Carnicelli, lúcidas, sacou? Para trazer de novo essa luz de debate, também de discussão, trazer o caos, o tempero da pimenta aí para o mercado imobiliário. Eu acredito que a gente precisa, cara, de alguma forma, ter essa interação mais próxima, mais diária, cara. Enfim, eu acho que fica aí o apelo do Guilherme Machado, da comunidade QR, para voltar. Assim, eu sei que são momentos diferentes, mas nós podemos conectar, vamos botar assim, essa bagagem, o histórico, o branding, as transformações, os resultados que o café já trouxe, cara, de volta, ativa. De volta não, porque sempre vai existir, né? Mas ativar novamente o café e as discussões, que são sempre muito... Não vou dizer polêmica não, Zanotto, eu acredito que eu estava até assim... É bacana a gente ouvir pessoas que discordam muitas vezes do nosso ponto de vista, ou que falam para a gente muitas vezes coisas que a gente não tinha parado ainda para ouvir ou refletir, e é normal, no primeiro momento, vinha a negação, discordar, a frustração, mas que de alguma forma, cara, em algum determinado momento, você pode ou não entender ou validar aquilo, mas de alguma forma aquilo te ajudou até na reflexão da confirmação do seu pensamento. Eu acredito que essa discussão ela é importante. Eu acho que acredito que o café tem esse papel, esse pilar, né, cara, esse DNA de discussão, de inovação e de promoção do futuro aí pra gente. Nós sempre nos propusemos a fazer isso, a trazer o debate aberto. A visão que o Café Imobiliário teve do setor sempre foi aquela, cara, vamos escutar mais do que falar. E ao falar, vamos promover melhoria. Vamos enxergar alguma coisa que se faz lá fora, que pode aplicar aqui. Vamos ver como que trabalham hoje no Brasil os corretores e as imobiliárias e como que a gente pode ajudar a mudar. Essa sempre foi a nossa proposta. Mas a nossa proposta não foi só baseada em, cara, faz isso ou faz aquilo. Sempre foi baseada em exemplos. E o exemplo incomoda. O exemplo incomoda. Quando você vê alguém fazendo algo diferente do que você faz e não está no seu dia a dia, te incomoda. Aí você começa a reclamar. Cara, a gente apanhou bastante nesses 7 anos. A gente apanhou bastante. Nós nunca fomos queridos. Nós nunca fomos queridos, mas nós sempre fomos compreendidos. Tá? Porque aquela coisa de ser querido... de alguém estar todo dia ali te elogiando, falando uma coisa e tal, a gente nunca foi querido, mas a gente foi compreendido. Porque mesmo sendo xingados, no outro dia alguém que nos xingou dizia assim, cara, eu errei. O que vocês falaram está acontecendo, o que vocês falaram se aplica, vocês têm razão. Mas é que no primeiro momento a gente quebrou o status quo do mercado, né? Concordo. E aí fica aí o convite meu para você. Vou fazer um bate-papo também em breve com o Carnicelli aqui no 5.cast. Da gente se aproximar. A gente estava até conversando com a Glaucia aqui, né, Glaucia? A gente vai voltar aí para os eventos presenciais aí esse ano. Já em 2021 a gente já volta, em 2022 a gente vai voltar também forte.
Fica aí o convite de você estar com a gente nos nossos eventos presenciais, vamos bater agenda, promover. Acho que precisamos ouvir você, tá entendendo? Acho que trazer você de volta vamos dizer assim, trazer você de volta para o QR, para essa aproximação da nossa comunidade, junto com você, Carnicelli, o Café, é um compromisso que eu assumo aqui, quero contar com a sua ajuda, porque nós precisamos disso. Acho que o bate-papo nosso aqui, até no início da nossa conversa, de ampliar essa visão, de ter essa discussão, e se a gente se juntar, cara, a gente consegue ter mais força para, de alguma forma, ter mais polêmica, mais crítica, e as críticas vão gerando atrito, e o atrito vai gerando movimento, e a gente vai embora, cara. Vamos que vamos, sacou? Então, quero trazer você, vamos ficar mais próximo aí, Zanotto, e vamos deixar o café mais ativo aí, o retorno do café imobiliário. Vamos trazer o retorno do café imobiliário. Cara, obrigado aí pela participação. A gente sempre termina aqui com duas perguntas que para a gente ela é importante, até para a gente ficar mais próximo, nossa audiência ficar mais próxima aí dos nossos convidados. A primeira pergunta é o seguinte, Zanotto, o que é para você quebrar as regras? Tá? E a segunda pergunta, algo intimista seu, cara, algo que não está divulgado, que você nunca divulgou pouco nas redes sociais, algo que pouca gente conhece do Gustavo Zanotto. Então, são as duas perguntas que eu gostaria de encerrar com você, agradecendo mais uma vez a sua participação. O bate-papo não poderia ser diferente. Além de inteligente, sempre muito sensato a sua fala, e agradecer por ter promovido aí um olhar diferente aí pra gente. Mas vamos lá. O que é quebrar as regras e algo intimista do Gustavo Zanotto pra gente aqui agora? Para mim, quebrar regra sempre foi fazer algo que eu não estava acostumado a fazer. Eu acho que esse é o principal motivo de você quebrar a regra. Eu não estou acostumado com algo. Vai e faz. E depois você contabiliza as métricas. Isso é quebrar as regras. Muitas vezes, quebrar as regras pode ser você estar infringindo alguma lei, alguma coisa. Não, não é nada disso. Quebrar a regra é você fazer algo que você nunca fez e que pode te trazer algum resultado imediato, de médio e de longo prazo, baseado nas suas ações. Acho que quebrar regras são ações. Faça aquilo que você considera que é importante. E eu vou trazer aqui uma fala do Romeu Buzarello, que foi meu mestre na Tecnisa. E o Romeu dizia assim para mim, todo final de tarde ele sentava do meu lado ali na Tecnisa e falava assim, Zanotto, vamos conversar aqui sobre questões ligadas ao mercado. Eu falei, Romeu, você quer conversar sobre mercado? Ele falou, não, vamos conversar sobre fazer o que é certo e não o que dá certo. O que é certo para mim não pode ser certo para você, mas isso é quebrar a regra. Se o teu comando mental diz que aquilo é certo para você, faça, vai lá e faça. Mas não passe por cima de ninguém, não pise em ninguém. Quebre as regras entendendo que faça o que é certo e não o que dá certo. Fazer o que dá certo é fazer o mais do mesmo. Então, quebrar a regra para mim é olhar para frente e falar assim, cara, eu vou fazer isso porque isso tem alguma ação lá na frente, eu vou trazer benefício para alguém, de alguma forma. E o que ninguém vê a meu respeito? Cara, eu sou muito, acho que você já deve ter ouvido isso algumas vezes, eu blindo demais o meu ambiente pessoal. Eu blindo demais. Eu deixo o meu ambiente pessoal para aquelas pessoas que eu gosto, que confio, e que estão sempre perto de mim, até nas piores situações da minha vida. Então, meu ambiente pessoal é algo sagrado. Agora, o profissional, eu estou ali, você vai encontrar tudo sobre mim, mas o pessoal é algo que eu ainda mantenho restrito, porque eu gosto de evitar falatórios. Quer falar do Zanotto profissional? Fala à vontade. Mas não fala do meu íntimo. Porque falar do meu íntimo, das pessoas que estão comigo, das pessoas que me cercam, dos amigos, da família, isso é algo que pode causar problema para todo mundo. Então vamos devagar, essa é uma coisa que eu não mostro. É a parte sensível. A parte sensível. Até fiquei emocionado de falar isso, cara. Até fiquei emocionado. Não, tá certo, Zanotto. E é legal, porque blindar isso é importante, né, cara? Bichão, valeu mais uma vez. Fica aí o reforço do convite. O Gustavo Zanotto tá com a gente aí mais vezes, tá? Agora estou em São Paulo, cara. Vamos falar com o Carnicelli, vamos trazer um pouco do café de Campinas para aqui, para São Paulo. Mas ele está em Campinas. Ele está em Campinas. Eu estou a 3 quarteirões aqui de você. Alô, Carnicelli, vamos vir para cá, tá? Vamos vir para cá, vamos marcar esse café, vamos fazer esse trio aí,
Vamos criar esse debate, vamos criar o caos de novo no mercado imobiliário. Zanotto, obrigado, cara. Para você que nos ouve aí, esse foi o 5.cast. Conversamos com o Gustavo Zanotto sobre PropTech, tecnologia, comportamento, dados, café imobiliário. E quero agradecer você mais uma vez pela audiência. Deixa aí compartilha com a gente o feedback aí nas plataformas digitais. Envia esse podcast para algum colega. Vamos promover aí o Mercado 5.0. Vamos promover essa comunidade e vamos juntos aí em busca da consciência, como o nosso convidado falou, digital, para a gente ter uma consciência comportamental e uma transformação digital. Grande abraço e até o próximo encontro do 5.cast, o podcast do Mercado Imobiliário 5.0. Valeu, galera! O 5.cast é um oferecimento do Instituto QR. Até a próxima!